Capítulo 206 Triunfo. As aranhas eram do tamanho de um humano, incrivelmente rápidas e tinham placas de algo que parecia ferro cobrindo partes de seus corpos repulsivos. Elas pareciam máquinas de batalha blindadas criadas com o único propósito de massacrar seres vivos. Elas também pareciam estranhamente familiares. Com um pouco de esforço, Sun-Yi percebeu que essas abominações se pareciam muito com versões menores e muito menores das gigantes bestas caídas que haviam destruído a Santa de Pedra original e seus parentes. É só que o tamanho e a armadura deles não eram tão formidáveis. Se for assim, tenho mais notícias para vocês, touros. Assim que as aranhas atacaram, os membros do grupo reagiram com a calma mortal de experientes caçadores da Cidade Sombria. As armas brilharam no ar, cortando membros e perfurando o ferro como se fosse papel. Hef simplesmente esmagou uma das criaturas com um golpe devastador de seu escudo surrado. A pobre besta nem teve tempo de entender o grande erro que cometera. Os outros não foram menos eficientes. Sun-Yi lançou o espinho espreitador e puxou a corda invisível assim que afundou na carne de uma das aranhas, interrompendo seu salto, abruptamente e fazendo-a cair no chão. Antes que a besta pudesse se levantar, Dançarina silenciosa cortou o ar e perfurou sua cabeça completamente. Apenas alguns segundos após as aranhas tentarem emboscar o grupo de humanos, a batalha acabou. 3 criaturas do pesadelo mortas estavam espalhadas na lama, enquanto a quarta estava presa a uma parede de coral com várias flechas. Eles poderiam até ter economizado 1 ou 2 segundos se não fosse pela necessidade de ficar de olho nas teias de aranha. Sun-Yi balançou a cabeça. Decepcionante. Espere. Porque ele estava decepcionado. Ótimo. Isso foi ótimo. Nem toda vitória tinha que quase lhe custar a vida. Se havia algo para se sentir decepcionado, era que esta vitória foi tão rápida que ele nem teve a chance de terminar com qualquer um dos inimigos, assim não recebendo nenhuma recompensa do feitiço. Mas mesmo assim, ele ficaria feliz em lutar apenas em batalhas fáceis como essa no futuro. Nepis limpou a lâmina de sua espada com um pedaço de pano, ouviu o silêncio por alguns momentos para ter certeza de que nada mais iria atacá-los e, em seguida, deu sinal para o grupo começar a desmontar os monstros. Em breve, estilhaços de alma, tiras de carne e outras partes úteis foram cortados, limpos e colocados na bolsa encantada de Efi. Tudo foi feito com velocidade eficiente e profissionalismo que só poderia vir de muita experiência. Sun-Yi só pôde balançar a cabeça novamente. Eles conseguiram se livrar das aranhas de ferro com tanta facilidade por 2 razões. Primeiro, no que diz respeito às criaturas do pesadelo, essas não estavam no mesmo nível que, por exemplo, os carniceiros carapaça. Elas tinham uma ligeira vantagem em velocidade, mas não eram tão fortes, ágeis e ridiculamente resistentes. Se Sun-Yi pudesse adivinhar, diria que as aranhas de ferro dependiam muito de suas teias e vantagem no campo de batalha para derrotar a presa. Como o grupo havia destruído as teias com antecedência, sua principal vantagem foi. A segunda razão era o próprio grupo. Eles eram alguns dos humanos mais mortais da Costa Esquecida. Sun-Yi tinha certeza de que pelo menos 4 deles poderiam matar um desbravador do exército em combate individual. Se não um dos próprios tenentes. Eles eram o melhor e mais brilhante que o assentamento externo poderia oferecer, afinal. Hef estava certa quando disse que nunca houve um grupo tão poderoso fora das muralhas do Castelo Luminoso antes. No geral, os 6 deles estavam mais do que equipados para lidar com apenas 3 bestas despertas. O labirinto teria que se esforçar muito mais se quisesse vê-los mortos. Sun-Yi riu. Apenas 3 bestas despertas. Sim. Quão louco isso soa. E ainda assim, era verdade. Terminando com as aranhas mortas, o grupo indiferente deixou seus corpos, eviscerados para trás e continuou seu caminho. Após várias escaramuças menores com as aranhas de ferro, eles finalmente alcançaram seu destino. Não muito longe deles, tingido de rosa pelo sol da tarde, um magnífico arco de mármore branco erguia-se acima do mar de coral carmesim. A gigantesca estrutura foi claramente criada pelas mesmas pessoas que construíram o Castelo Luminoso e feita do mesmo material. Parecia uma versão muito maior do arco imaculado que guardava a entrada da estrada branca que subia até o assentamento externo. Só que este era muito mais desgastado, sombrio e danificado. Sinais de corrosão e rachaduras profundas cobriam sua superfície, com um de seus lados parcialmente desabado.
Sun-Yi estudou o arco e olhou para Nepis. Este é o nosso ponto de parada para a noite. Ela deu um simples aceno e disse após uma breve pausa. Precisamos acelerar o ritmo. A noite está próxima e talvez tenhamos que lutar para limpar o topo. Sun-Yi suspirou. Lutando novamente. Quando finalmente poderiam descansar? Havia sido um dia tão longo. No entanto, ele manteve a boca fechada. Estrela da Mudança era a mais cansada de todos eles. Devido a curar todas as feridas deles, inclusive, e ele não a viu reclamar. Então não era o seu lugar. À sua esquerda, Hefei de repente praguejou e gemeu, mais luta. Ah, vamos. Quando finalmente vamos comer? Sun-Yi piscou. Bem. Isso também serve, eu acho. Encarando a caçadora, Nepis balançou a cabeça e caminhou silenciosamente para a frente. Em breve, chegaram ao gigantesco arco. Kai invocou seu arco e voou para cima, apenas para retornar, alguns minutos depois e relatar que nenhum monstro terrível estava aninhado no topo da estrutura antiga. Com suspiros de alívio, os membros do grupo escalaram a corda dourada um após o outro e logo estavam bem acima do labirinto, observando silenciosamente enquanto a inundação de água negra afogava-o nas profundezas sem luz. À medida que o sol desaparecia além do horizonte, eles ficaram em uma ilha retangular feita de mármore branco. Ao redor, havia apenas as ondas ondulantes do mar escuro. Sun-Yi estava mais uma vez cercado de todos os lados apenas pela escuridão e água negra. Ele não gostava da sensação. Capítulo 207 Episódio na praia. A noite passou sem incidentes. De manhã, Sun-Yi foi acordado pelo som das ondas e abriu os olhos para ver o sol lentamente nascendo, além do horizonte. Esfregando o rosto, ele se levantou e olhou em volta, percebendo que a maioria do grupo ainda dormia. Apenas Kai, que tinha sido o último a ficar de vigia, estava acordado, sentado na borda do arco e admirando o amanhecer com um olhar sonhador no rosto. Sun-Yi queria chamá-lo e avisar o arqueiro encantador para não se sentar tão perto da borda, mas então se lembrou de que Kai podia voar. É como se eu fosse esquecer novamente. Aproveitando a oportunidade, ele mergulhou no mar da alma e convocou a Santa de Pedra das profundezas do núcleo das sombras, onde ela dormia no abraço das chamas negras e acolhedoras. Assim como antes, a sombra não apareceu de uma esfera de luz como um eco faria, mas saiu de um redemoinho de fogo escuro. Então, ela ficou imóvel diante de Sun-Yi, como uma verdadeira estátua, aparentemente indiferente tanto à sua presença quanto às feridas que cobriam seu corpo. Sun-Yi caminhou ao redor da Santa de Pedra, estudando a extensão dos danos causados a ela pela horda de mortos-vivos. A armadura da cavaleira taciturna estava danificada e quebrada, perfurada em vários lugares pelas garras dos inúmeros esqueletos com quem ela lutou. A poeira de rubi não fluía mais das brechas, mas ele podia ver cortes profundos em sua pele lisa e cinza. Canalhas! Quem se atreve a machucar sua sombra? Sacudindo a cabeça, Sun-Yi dispensou a santa, enviando-a de volta para a escuridão restauradora do núcleo das sombras. Os danos, embora extensos, não ameaçavam realmente sua existência. Em alguns dias, seu monstro de estimação deveria se recuperar completamente. Na verdade, ela já parecia melhor do que ontem. Deixando o mar da alma, Sun-Yi inalou o ar fresco, demorou-se por alguns instantes e depois se virou para Kai. Ei, Nid. Você é burro. Não se sente tão perto da borda. O arqueiro encantador olhou para ele e arqueou uma sobrancelha. Eu posso voar, lembra? Se eu cair. Sun-Yi resmungou. Não estou preocupado com você caindo no mar amaldiçoado. Estou preocupado com algo te arrastando para ele. Seria terrível, certo? Bastante satisfeito consigo mesmo, ele sorriu e se virou. Que ótima maneira de começar o dia. Como todos precisavam de algum tempo para descansar e se recuperar, decidiram passar um dia no arco de mármore e continuar a jornada amanhã. Como resultado, Sun-Yi estava atualmente olhando para uma cena que não era realmente engraçada, mas o enchia de alegria mesmo assim. De volta ao mundo real, quando tinha tempo para consumir entretenimento, Sun-Yi percebeu um certo clichê popular. Na maioria dos dramas, webtoons e desenhos animados voltados para meninos e adolescentes, os heróis acabariam inevitavelmente passando um dia na praia durante suas aventuras. Ele não sabia exatamente por que tal clichê existia, mas suspeitava que era apenas uma desculpa para mostrar as personagens femininas em trajes de banho reveladores. Não que ele fosse contra isso. De qualquer forma, Sun-Yi nunca imaginou que acabaria em um episódio desses um dia. Isso é.
Simplesmente hilário. Mal se segurando para não rir alto, Sun-Ni lançou um olhar para seus companheiros. Como as armaduras e armas de todos estavam danificadas durante a batalha nos subterrâneos, eles tiveram que manter essas memórias dentro do mar da alma por um tempo para permitir que se regenerassem, assim como a Santa de Pedra estava fazendo atualmente nas profundezas de seu núcleo das sombras. Como resultado, todos eles, incluindo o próprio Sun-Ni, estavam atualmente vestindo nada além de alguns trajes íntimos e, no caso das garotas, sutiãs improvisados. Claro, essas roupas íntimas simples não eram realmente trajes de banho, e o arco de mármore mal podia ser considerado uma praia mesmo à noite. Mas ainda assim, a situação era curiosamente semelhante. Eles estavam todos seminus e relaxando no meio de algo que alguém poderia chamar de aventura, então estava perto o suficiente. Ah! Ele estava de bom humor. Todos estavam ocupados fazendo suas coisas. Havia uma fogueira no meio do arco, com carne assada enchendo o ar com um aroma apetitoso. Hefia estava cuidando disso. O corpo bronzeado e esbelto da caçadora musculosa parecia talhado em pedra, como se fosse uma escultura de uma antiga deusa ganhando vida. Sun-Ni tentou contar seus músculos abdominais e se distraiu no meio do caminho por partes não tão petrificadas de sua figura robusta. Após alguns segundos de felicidade desatenta, Sun-Ni teve que desviar o olhar rapidamente. A última coisa que ele queria era pensamentos puros. Nepis estava ajudando Efia com o café da manhã. Ao lado da vigorosa caçadora, sua figura parecia especialmente esguia e ágil. No entanto, ela também tinha uma aparência extremamente atlética. Sua pele marfim contrastava agradavelmente com a pele oliva da animada desbravadora. Que espetáculo para se contemplar! Do ponto de vista puramente estético, é claro. Ver a estrela da mudança assim lembrava Sun-Ni os primeiros dias de sua estadia no Reino dos Sonhos. As coisas eram muito mais simples naquela época. De repente nostálgico, ele desviou o olhar e verificou o que Cassia estava fazendo. A garota cega estava descansando perto do fogo, envolta em sua bela capa. Com seus traços delicados e estatura pequena, ela parecia extremamente adorável. E então? Havia Kai e Kester. Sun-Ni suspirou e olhou para seu próprio corpo magro. Sinceramente, depois de todos esses meses caçando monstros, comendo carne e absorvendo fragmentos de sombra, ele parecia muito melhor do que costumava ser. Na verdade, pelos padrões humanos, ele estava a um passo de acima da média. Mesmo entre os despertos, ele provavelmente poderia competir com alguns no quesito aparência. Mas aqueles dois espécimes estavam simplesmente em outro nível. Kai era alto e tinha um corpo esculpido como o de um jovem deus, com músculos definidos sob sua pele impecável e uma figura esguia que pedia para ser esculpida em uma obra-prima de mármore. Sun-Ni podia jurar que até mesmo a luz do sol era atraída por ele, iluminando o arqueiro encantador de maneira a fazê-lo parecer o mais deslumbrante possível. No momento, Kai estava cuidando de suas flechas, de alguma forma conseguindo fazer até mesmo essa tarefa simples parecer glamourosa. Kester era muito parecido, com um corpo perfeito e ombros largos que simplesmente gritavam poder, apelo e potência. Com uma pele mais escura para combinar com sua imagem galante e máscula, ele era basicamente a personificação da masculinidade. Isso era contrastado por um rosto bonito, mas gentil e olhos verdes bem-humorados, criando um semblante bastante tentador. Sun-Ni fez uma careta e virou-se. Sabe de uma coisa? Que se dane essa história de dia de praia. Vamos fazer algo produtivo. Capítulo 208. Algo produtivo. Caminhando até Kai, Sun-Ni pigarreou e se forçou a não cobrir os olhos. O maldito arqueiro era simplesmente deslumbrante. Sua presença sem camisa em lugares lotados deveria ser honestamente categorizada como um perigo público no mundo real. Se não fosse, havia um grave descuido. Eu me pergunto como ele foi feito. Provavelmente em um laboratório secreto do governo ou em um caldeirão mágico de algum tipo. Quer dizer, não tem como esse cara ser da mesma espécie que eu. Certo? Depois de alguns segundos de Sun-Ni olhando fixamente para ele, Kai sorriu educadamente. Sun-Ni. Você queria alguma coisa? Sun-Ni estremeceu e cobriu os olhos. Ah! Não sorria pra mim. Kai piscou. Certo. Respirando pesadamente, Sun-Ni o encarou e abaixou lentamente a mão. Isso é melhor. Sim, eu queria algo. Kai de repente se animou e apontou para o próprio peito.
O que é isso? Um acessório? Do que ele está falando? Abaixando o olhar, Sun-Yi percebeu a misteriosa chave pendurada em um fio amarrado em volta do pescoço. Ele realmente não queria mostrá-la a ninguém, mas como o manto do titereiro restaurando-se no mar da alma, não havia muitos lugares onde ele pudesse escondê-la. Nenhum que ele estivesse disposto a usar, pelo menos. Além disso, ninguém mais deveria ser capaz de ver a luz da divindade. Então, para eles, parecia apenas uma pequena chave de ferro. Sun-Yi franziu a testa. Não é um acessório. É uma chave. Kai hesitou. Ah! O que ela abre? Sun-Yi deu de ombros. Como eu deveria saber? O encantador arqueiro pareceu um pouco confuso. Mas se não é um acessório não abre nada. Por que você está carregando isso por aí? Suas perguntas começaram a ficar cansativas. Sun-Yi suspirou. Para abrir algo, é claro. Kai coçou o nariz. Mas você acabou de dizer que não sabe o que ela abre. Sun-Yi rangeu os dentes. É uma maldita chave, certo? Então tem que abrir alguma coisa. Eu só carrego por aí no caso de encontrar algo que possa ser aberto por essa maldita chave. O que é tão difícil de entender? O belo arqueiro deu-lhe um olhar estranho. Ah! Eu entendi. Isso realmente faz sentido. Maldição. Não era assim que eu planejava abordá-lo. Sun-Yi mudou instantaneamente sua expressão e olhou para Kai com um sorriso largo. A mudança repentina parecia meio assustadora. O que eu queria dizer, Nietzsche, meu querido amigo. Nós somos amigos, certo? De qualquer forma, o que eu queria dizer é que espero que essa resposta satisfaça sua curiosidade. Isso é algo que um amigo diria. Certo? O jovem encantador lançou-lhe um olhar duvidoso. Acho que sim. Sun-Yi aumentou seu sorriso, sentindo seu rosto doer um pouco. Ótimo. Então somos amigos. Bem, alguns diriam que é o seu dia de sorte, amigo. Porque hoje, e provavelmente só hoje, o Empório Deslumbrante do Sun-Yi oferece aos clientes uma oferta exclusiva de amizade. Só para amigos do estabelecimento. Não é sorte. Kai de repente tossiu. Não era Empório Brilhante do Sun-Yi da última vez? Sun-Yi piscou. Foi. Bem, não importa. A oferta ainda está de pé. Você está interessado ou não? O arqueiro hesitou por alguns momentos e depois disse cautelosamente, mas Sun-Yi, você ainda não me disse exatamente o que essa oferta envolve. É um acordo para clientes que você considera amigos ou você está tentando me vender sua amizade? Ou espere, você quer comprar a minha? Ou ambos? Ah, estou confuso. Como se estivesse esperando por essa resposta, Sun-Yi assinou energicamente. Sim. Fico feliz que você perguntou. Na verdade, eu tenho um item incrível que quero vender. É tão incrível que, até reluto em me separar dele. Mas já que você é meu amigo, estou disposto a entregá-lo. Praticamente de graça. Desconto total de amizade, só para você. Não precisa me agradecer, de verdade. Atraídos pelo barulho, os outros deixaram o que estavam fazendo e agora olhavam para os dois. Raffi se distraiu preparando a carne e agora observava o circo com um sorriso expectante. Percebendo que agora era o centro das atenções, Kai suspirou. Tudo bem, eu mordo. Qual é esse item incrível que você quer me vender? Sun-Yi ficou em silêncio por alguns momentos e depois parou de sorrir. Ah, apenas algo que estava juntando poeira no meu mar da alma. É uma memória que pode servir como um suprimento infinito de flechas. Contanto que você não erre. Os olhos do belo arqueiro de repente se iluminaram. Ele olhou para sua aljava e disse, espere. Sério? Você realmente tem uma memória assim? Depois de pensar muito, Sun-Yi decidiu dar a flecha de sangue a Kai. Ter o arqueiro do seu grupo armado com ela tornaria muitas coisas mais fáceis durante esta jornada. Ele poderia, potencialmente, conseguir um arco no futuro e aprender a usá-lo, mas não seria tão cedo. Além disso, com o quão perigosos eram os encantamentos da flecha de sangue, nada menos que excelência serviria. E a excelência levava muito tempo para ser alcançada, tempo que ele não tinha. Então, dar a flecha de sangue a um arqueiro habilidoso como Kai era uma decisão melhor. Os recentes encontros com as aranhas de ferro só fizeram Sun-Yi ter mais certeza que essa era a coisa certa a fazer. Mas ele não ia dar isso de graça. Sim, eu tenho uma memória assim. Então, ele acrescentou casualmente, eu esqueci de dizer. Ela pode fornecer um suprimento infinito de flechas,
E todas essas flechas serão do posto acendido. Um silêncio sepulcral se estabeleceu sobre o arco de mármore. Você está de posse de uma memória acendida? Essa pergunta foi feita por Caster. Kai não precisou perguntar, porque já sabia que Sun-Ni estava falando a verdade. Seus olhos se arregalaram um pouco. Na Costa Esquecida, memórias acendidas eram extremamente raras, por uma razão óbvia. Os adormecidos só poderiam obter uma derrotando uma criatura do pesadelo caída, e não havia muitas pessoas capazes de tal façanha. Além disso, nem toda a vitória fornecia uma memória. Na verdade, a maioria não fornecia. Receberam era o sonho de todo habitante da cidade sombria. Sun-Ni deu de ombros. Eu tenho algumas. Por quê? A outra sendo a armadura de Ônix, que estava quebrada e inútil. Mas eles realmente não precisavam saber disso. Ele sorriu. Só os melhores produtos no empório espantoso do Sun-Ni. Espere. Era espantoso? Tanto faz. Você entendeu a ideia. Caster balançou a cabeça. Como você conseguiu uma memória acendida? O sorriso congelou no rosto de Sun-Ni. Quando ele falou alguns momentos depois, todo o humor havia desaparecido de sua voz, substituído por frieza. Bem, se você precisa saber. Eu consegui isso matando uma besta caída. Antes que você pergunte. Desta vez, eu não precisei chacoalhar meu dedo nem cuspir. Eu apenas olhei para ela, e ela morreu. Então, ele virou a cabeça e olhou diretamente para Caster. Eu sou muito proficiente em matar coisas, você sabe. Capítulo 209. Conversa à beira da fogueira. No final, Kai concordou com o acordo. Em troca da flecha de sangue, ele deu a Sun-Ni 3 memórias, as 2 flechas mais fracas que tinha e um pequeno amuleto capaz de produzir fogo. Sun-Ni alimentou todas as 3 a santa de pedra, aumentando a quantidade de fragmentos de sombra dela para 31. Isso era 4 a mais do que ela tinha no passado, o que significava que ele recebeu a mesma quantidade de fragmentos que teria obtido alimentando-a com a própria flecha de sangue. Ele não ganhou realmente nada, mas também não perdeu nada. Kai foi quem realmente lucrou com a troca. Então Sun-Ni não mentiu quando disse que era um acordo incrível. Após o café da manhã, que ocorreu em um silêncio um tanto constrangedor, Sun-Ni se esparramou no chão e sorriu feliz. Sabem, pessoal, nessas últimas semanas, eu percebi algo. Na verdade, foi tudo graças ao Kai, que me apresentou. Austev. Hef se espreguiçou, fazendo Sun-Ni gaguejar e perder o fio do pensamento por um segundo, depois sorriu, satisfeita e olhou para ele. É mesmo? E o que é isso? Sun-Ni hesitou por alguns momentos e disse, quando eu era criança, adorava ler o Webtoons sobre os despertos. Você sabe, aqueles em que eles sempre exploram ruínas antigas, lutam contra criaturas do pesadelo e se tornam mais poderosos a cada vitória. Ele riu. O herói e sua coorte decidem uma aventura, derrotam o mal, ganham memórias poderosas, e depois retornam ao mundo real e vendem seus espólios na loja de aventureiros. Eles gastam o dinheiro para melhorar seus equipamentos e imediatamente partem para uma aventura mais épica e perigosa. Cassia sorriu. Eu também adorava ler esses. Sun-Ni olhou para ela e suspirou. Pois é. Mas quando fiquei mais velho, não pude deixar de pensar, o que eles estão pensando. Explorar ruínas antigas não é algo sábio a se fazer. Na verdade, só pessoas loucas fariam isso. Não importa o quão bom você seja, mais cedo ou mais tarde, você encontrará algo mais aterrorizante do que qualquer ser humano pode enfrentar e morrer. Se isso fosse a vida real, por que todos esses aventureiros entrariam nas ruínas repetidas vezes? A menina cega inclinou a cabeça e abriu a boca, mas depois a fechou novamente. Sun-Ni sorriu. Mas então percebi. Eles não estavam fazendo isso para derrotar o mal. Eles faziam isso para coletar uma grande variedade de memórias poderosas. Veja, o verdadeiro sonho não é ser o herói, um de seus companheiros ou mesmo interesse amoroso. O verdadeiro sonho é ser o dono da loja onde o herói vende seus troféus e compra novos equipamentos. Assim, você pode viver uma vida tranquila, sem arriscar seu pescoço. Esse é o verdadeiro objetivo. Ele cruzou os braços e acrescentou, depois de alguns anos aventureiros no reino dos sonhos e coletando memórias, você pode se aposentar, abrir uma loja e viver confortavelmente pelo resto de sua vida. Tudo o que você precisa é vender uma memória a cada 2 anos.
Talvez ganhar algum dinheiro com os aventureiros mais jovens e menos afortunados, também. Carrie olhou para Sun-Yi com curiosidade. Então, digamos que de alguma forma consigamos retornar ao mundo real e nos tornarmos verdadeiros despertos. É isso que você vai fazer? Sun-Yi pensou sobre isso por alguns momentos e deu de ombros. Eu não sei. Não tenho muita coisa para fazer no mundo real, além de compilar tudo o que aprendi sobre a Costa Esquecida em um relatório e entregá-lo a um professor que foi gentil comigo na academia. Então, talvez. Ainda não tenho memórias suficientes para abrir uma loja de verdade, no entanto. Ele olhou para o arqueiro encantador e sorriu. E você? O que você realmente quer fazer se retornar ao mundo real? K de repente virou o rosto com um olhar de constrangimento. Ah, eu não sei. Eu realmente não pensei sobre isso. Mas depois de alguns segundos, ele disse de repente com uma voz tímida, ... cantor Avatar. Sun-Yi piscou. O quê? O arqueiro hesitou por um tempo e então explicou. Cantor Avatar é um programa de competição musical. Cantores populares competem entre si, mas a reviravolta é que todos eles usam avatares de VR padrão para se apresentar. Então, os jurados só podem avaliar suas vozes e habilidades. Eles só aprendem a identidade do cantor depois. Heffley riu. Por que você gostaria de esconder seu rosto bonito, Nid? É a sua melhor característica. Kai ficou em silêncio por alguns momentos e então sorriu gentilmente. Eu só acho que seria legal ser julgado com base apenas na minha habilidade e talento, sem que nada mais atrapalhe. Além disso, seria uma ótima maneira de anunciar meu retorno aos fãs. Só, imagine. Eles ficariam tão animados. Seria uma tempestade midiática perfeita. Sun-Yi balançou a cabeça. Parecia que Kai era realmente uma celebridade. Falando sobre coisas como reações de fãs e tempestades midiáticas com uma expressão séria. Ele se ouvia. Mas era um sonho agradável, pelo menos. Melhor do que seus próprios desejos estúpidos, de longe. Virando-se para Effie, ele perguntou, e você? O que faria no mundo real? A caçadora sorriu. Eu nem preciso pensar nisso. Eu iria comer asas de frango. As verdadeiras. E então começaria a me preparar para o segundo pesadelo. Bem simples. Todos ficaram em silêncio. Depois de um tempo, Cassie disse, tem certeza de que quer enfrentar outro pesadelo? Heffley deu de ombros. Eu tenho meus motivos. Então sim. Para mim, essa é a única escolha. Ah, menina cega ficou quieta por um instante e, em seguida, disse, eu iria passar um tempo com minha mãe e meu pai. Isso é o que eu mais quero fazer no mundo real. Caster olhou para ele e fez um gesto cortês de concordância. Concordo com a Cassie. A família é o mais importante. Quando eu voltar, vou cumprimentar meu pai e olhá-lo nos olhos com orgulho, sabendo que não decepcionei nosso clã. Então, tentarei fazer tudo ao meu alcance para crescer o mais rápido possível, para aliviar suas preocupações e elevar nossa linhagem a novos patamares. Que coisa bem digna de um legado. Finalmente, voltando-se para Nepis, Sun-Yi olhou para ela com uma expressão sutilmente sombria e perguntou, e você, Nep? O que você vai fazer quando voltar ao mundo real? Estrela da Mudança ficou em silêncio por um tempo, olhando para a distância com uma expressão calma. Então, ela suspirou e respondeu em voz baixa, eu iria visitar minha mãe também. Todos ficaram em silêncio. Sun-Yi piscou, um pouco confuso. Espera. Sua mãe. Eu pensei que ela estivesse morta. Nepis hesitou por um momento e depois desviou o olhar. Ela está. Tecnicamente. Capítulo 210. Sombra do passado. Tecnicamente morta. O que ela quer dizer? Sun-Yi olhou para os outros e viu que eles também estavam confusos. Todos, exceto Caster, que parecia saber algo. Alguns momentos se passaram em silêncio tenso, que foi quebrado pelo suspiro de Estrela da Mudança. Olhando para eles, ela disse calmamente, minha mãe é uma dos Olou. Ela se tornou Olou enquanto estava grávida de mim, na verdade. Então, eu nunca realmente a conheci. Apenas seu corpo. Nepis ficou em silêncio. Depois de um tempo, um sorriso estranho apareceu em seu rosto. É engraçado, na verdade. Quando minha avó ainda estava viva, eu fazia questão de tratar aquele corpo como nada além de um cadáver. Mas depois que ela faleceu e éramos as únicas que restavam. Bem, me vi um pouco confusa. Nepis deu de ombros e se virou, novamente. De qualquer forma, antes de partir para o primeiro pesadelo,
Usei o pouco dinheiro que restava de nossa propriedade para comprar a ela um lugar VIP em uma instituição especializada no cuidado do Zolou. Eles estão cuidando muito bem dela. Mas ainda assim, não gosto da ideia de ela estar sozinha lá. Então, quando eu voltar, é isso que vou fazer. Visitá-la. Ninguém disse nada, fortemente afetado por suas palavras. Sun-Yi encarou a estrela da mudança, tentando imaginar como deve ter sido crescer na companhia do corpo sem alma de seu pai. Com a morte encarando-o através daqueles olhos vazios todos os dias, sempre pairando sobre você como uma sombra escura. Tanto do seu passado quanto do seu futuro. Talvez essa fosse parte da razão pela qual repudiava tanto o feitiço do pesadelo. Sentindo o peso no ar, Estrela da Mudança olhou para eles e sorriu sombriamente. O quê? É a primeira vez que vocês conhecem um nascido Olobor? Bem, eu não posso culpá-los. Criaturas da minha raça são bem raras. Na verdade, nem eu mesma já conheci outra. Então, ela suspirou e esticou as pernas, aproximando-as do fogo. Então é isso, e tingir meu cabelo. Essas são as coisas que eu faria primeiro no mundo real. Sun-Yi piscou. Tingir seu cabelo. Nepis assentiu. Como isso é uma prioridade? Sentindo que estava perdendo alguma coisa, Sun-Yi coçou a cabeça e perguntou, por quê? Ela olhou para ele surpresa. O que você quer dizer com por quê? Eu não estou acostumada, e é estranho. Preciso de outro motivo? Ele olhou para ela com uma expressão perplexa. Percebendo isso, Estrela da Mudança franziu a testa e perguntou com um pequeno toque de diversão em sua voz. Sun-Yi, você, por acaso, achou que essa é a cor natural do meu cabelo? Ele ficou em silêncio por um tempo, depois abriu a boca e a fechou novamente. Não é? Nepis olhou para ele por um tempo com uma expressão estranha e, em seguida, de repente explodiu em risos. A risada dela era melódica, pura e muito agradável ao ouvido. Com pesar, Sun-Yi percebeu que nunca tinha ouvido antes. Ele desejava que suas vidas fossem diferentes, para que as pessoas pudessem ouvir Nepis rir mais vezes. Mas elas não eram e provavelmente nunca seriam. Depois de um tempo, ela olhou para ele e sorriu. Sun-Yi, é prateado, pelo amor do feitiço. Quem tem cabelo prateado natural? Felizmente, naquele momento, Ka de repente veio em seu socorro. Na verdade, eu também pensei que fosse natural. Ah! Fica muito bem em você, senhorita Nepis. Estrela da Mudança se virou para ele com uma expressão de total surpresa. Em seguida, olhou para Effie com uma pergunta silenciosa. A caçadora assentiu. Eu também. Quer dizer, quem sabe do que vocês legados são feitos? Nepis piscou algumas vezes e, em seguida, balançou a cabeça, perplexa. Bem, não é natural. Ficou assim depois do meu primeiro pesadelo. Ka inclinou-se para a frente com curiosidade, mesmo. Que cor era seu cabelo antes? Ela deu de ombros. Preto. Uma cor humana normal. O encantador arqueiro olhou para ela e sorriu. Isso também ficaria muito bem em você, senhorita Nepis. Ah, eu consigo imaginar. No entanto, Sun-Yi não conseguia. A ideia de Estrela da Mudança sem seu impressionante e chamativo cabelo prateado simplesmente não se encaixava em sua cabeça. Que ela era morena então. Como isso era possível? Isso ficaria tão estranho. Certo? Bem, como se viu, a vida estava cheia de surpresas. Hoje, ele aprendeu não apenas uma, mas duas coisas totalmente novas sobre a pessoa que ele achava conhecer, melhor no mundo. Quem diria que isso aconteceria? Talvez haja algo mais além de trajes de banho mínimos nesses episódios e de praia, hein? Depois disso, eles passaram algum tempo descansando e conversando preguiçosamente uns com os outros. No entanto, muito em breve, as pessoas começaram a ficar inquietas de tédio. Para combater o tédio de alguma forma, Sun-Yi sugeriu a ideia de jogar um jogo esportivo. Seus motivos não foram de forma alguma ditados por um desejo secreto de ver um monte de jovens absolutamente lindos pulando e lutando entre si enquanto vestiam roupas leves. Não, nem um pouco. No entanto, as coisas não saíram como ele imaginava. Em pouco tempo, Sun-Yi se viu praguejando enquanto puxava desesperadamente a corda dourada em uma furiosa partida de cabo de guerra. Bem, era, para ser furiosa. Mas o que realmente acontecia era Effie segurando a corda casualmente com uma mão enquanto os quatro, Sun-Yi, Cassie,
Kai e Caster tentavam movê-la do lugar sem nenhum resultado visível. Depois de um tempo, a caçadora simplesmente puxou a corda e derrubou toda a equipe no chão. Isso é trapaça. Com um sorriso satisfeito, Raffi se aproximou e ficou acima dele, com os braços na cintura. Olhando diretamente para Sun-Yi, ela sorriu maliciosamente. Fraco. Quando você perdeu seu espírito, baixinho? Então, ela piscou e disse em tom travesso, lá na catedral, você conseguia se sair melhor. Sem mencionar que durava mais tempo. Sun-Yi ficou vermelho e rangeu os dentes. Cala a boca. As pessoas vão entender errado. A caçadora olhou para ele com uma expressão chocada. Entender errado? O que você... Ah. Então, ela fingiu estar horrorizada e cobriu a boca com uma das mãos. Você... Que tipo de degenerado você é? Treinamento. Eu estava falando do treinamento. Enquanto Sun-Yi encarava com total descrença, de boca aberta, Raffi riu, virou-se e explodiu em risadas. Sacudindo a cabeça, a animada caçadora deu uma última risadinha e se afastou. Apóstrofo. Nunca mais jogos esportivos. Jamais. Essa encrenqueira maldita vai ganhar todos eles, de qualquer maneira. Ele precisava aprender a ter ideias melhores.